Boa noite, professora. Sou Raquel Bessa e eu, juntamente com a minha equipe, iremos apresentar práticas pedagógicas, fontes e temporalidades. Hoje iremos dar início à nossa socialização, vendo aí as escolas, né? Vou falar um pouco, começar falando um pouco da minha escola, que eu tive a honra de fazer parte, né, desse momento de socialização com a minha professora de estágio e também junto com os alunos. A minha escola é Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pires Cardoso, que fica localizado numa região metropolitana de Fortaleza, que é chamada de Aquiraz. A escola, ela conta com 429 alunos, certo? E é uma escola de tempo integral. Os alunos participam das aulas normais, né, no turno da manhã. E à tarde, eles fazem projetos, eles participam de aulas lúdicas, e também é tipo um reforço. Eles fazem um reforço à tarde, certo? São alunos do sexto ano ao nono. Antes, né, eles eram até o médio, mas esse ano houve essa mudança, então a escola hoje, ela é do sexto ao nono ano, certo? E deixa eu falar um pouquinho, né, da vivência. Foi marcante para mim. Eu nunca tinha tido essa vivência com turmas do Fundamental 2, eu só tenho vivência do Fundamental 1. Minha professora de estágio, ela é excelente, ela consegue realmente dar a sua aula, tem muito conhecimento sobre história. O que eu pude perceber observando, né? Que os alunos que não conseguem tanto participar, não porque a aula é chata, não é isso, é porque essa geração, ao meu ver, é uma geração que não dá muita importância para essas aulas. Eles passam, não todos, né, uma boa parte, passa a aula conversando, mexendo no telefone, e isso atrapalha muito, né, eles ficam fazendo rodinhas para conversar, e assim, a todo momento a professora chama, interage, mas eu pude perceber que tem essa dificuldade na sala, e alguns não costumam fazer atividade, então assim, como eles já têm uma faixa etária assim, maior, né, então assim, eu vejo que a professora, ela tenta intermediar, fazer com que eles prestem atenção, mas eles não prestam, né, atenção. Deixa eu falar um pouco, né, da minha sequência didática. Eu falei, o tema escolhido foi sobre a cana-de-açúcar, né? Esse tema foi baseado no que a professora me passou. Ela queria, eu pedi a ela, né, o tema e tudo, foi baseado no que ela realmente ia dar em sala, certo, professora? E aí quando eu fui fazer minha apresentação, né, minha regência, eu levei para os alunos uma foto, né, um mapa, com imagens de um engenho da época, e pedi que eles observassem e vissem como era feito aquele trabalho, o trabalho nos engenhos, né? E no mapa tinha os escravizados trabalhando, a utilização dos animais, né, que eles usavam como carroças. E aí eu pedi para eles observarem como era feito o trabalho. Perguntei se eles usavam, se eles já tinham conhecimento de algum engenho, e alguns falaram que sim, que já viram os engenhos. E eu perguntei se existia uma diferença do antigo pro atual, e alguns disseram que sim, claro, agora está muito moderno e tudo, né? Eu expliquei, depois de fazer várias perguntas a ele, eu expliquei realmente que existe a diferença do passado para o presente, essa é a importância da história, né, fazer essa reflexão. Olá, aqui é o acadêmico Gelson. Então, começo dizendo que eu atuei na Escola de Ensino Fundamental Manuel Moreira Pequeno, no distrito de Santarém, é o município de Oroz, aqui no estado do Ceará. A Escola Manuel Moreira Pequeno, ela tem aproximadamente 200 alunos, que vai da educação infantil ao ensino fundamental 2, nono ano. Na disciplina de História, eu atuei na sala do professor Sérgio Batista, na disciplina de História, como já falei, de sexto ao nono ano, né? Fiz a observação de sala, um professor muito dinâmico, né? Ele utiliza os recursos tecnológicos, o slide, o projetor, né, a TV, né, como também os recursos tradicionais, vamos dizer assim, a lousa, o quadro, né, o livro didático. Né, também utiliza questões de podcast, de passa e repassa, pergunta e resposta. Professor muito dinâmico, né? Então atuei nessa sala dele, fazendo estágio de observação, observei a interação da turma, né? Muitos, a grande maioria interagiu, mas tem aqueles que ainda não quer interagir, que não quer estudar, né? E como eu já falei, é um professor dinâmico que tenta atrair a atenção dos alunos, né? Mas muitos ainda não querem, né? Também durante esse período eu fiz a observação da escola, observando que ela tem 2 pátios, né? Tem 6 salas de aula, tem biblioteca, tem a sala de multimeios, tem na sala dos professores, a cantina, o almoxarifado, 2 banheiros. É uma escola bastante ampla que atende uma clientela de uma comunidade que tem mais de 1.000 habitantes, então ela é o centro ali dessa comunidade. Nesse período também fiz o meu estágio, né, a regência, vamos dizer assim, de sala de aula, né, desenvolvi um plano de aula aqui, de uma sequência didática de 5 planos, né, onde eu posso citar aqui que o primeiro plano, né, que foi falando sobre o território daqui do município de Oroz, aspectos sociais,
de Oroz, os aspectos geográficos, onde eu passei um documentário contando a história da criação do município de Oroz, também contando a criação do açude de Oroz. Começou em 1958, 1960, foi embora em 1961. O presidente Juscelino Kubitschek, na época, concluiu essa obra grandiosa do açude de Oroz, durante muito tempo o segundo maior do Ceará, e hoje está perdendo para o Castanhão, que é o primeiro, né, do município do Ceará. Essa é a obra criada lá no governo Fernando Henrique, que é o maior açude, o maior reservatório do estado do Ceará e um dos maiores do Brasil. Também, no plano de aula aqui, eu falei sobre a construção do município e o açude de Oroz, como eu já falei. Falei também aqui sobre a independência, né, do processo de independência do Brasil, a família real aqui no Brasil, né, tudo isso nessas disciplinas de história. Foi desenvolvido também falando sobre um pouco sobre a Guerra Fria, né, a questão do socialismo, capitalismo, essa divisão da União Soviética com os Estados Unidos, né, foi um processo da Guerra Fria que não foi Guerra Fria porque não teve aquela guerra propriamente dita, vamos dizer assim, né. Também foi falado um pouco sobre a questão judaica, né, da Palestina, essa divisão territorial, o território de Israel, lá o Oriente Médio, vai na questão da Jordânia, Cisjordânia e por aí vai, né. Então, foi uma experiência muito boa na área de história, já que eu atuei muito tempo na área de matemática. Nesse produto, vamos dizer assim, a gente utilizou um quiz, né, de perguntas e respostas sobre a origem da escrita, né, a questão de onde surgiu, a questão da Ciméria, né, a questão dos sumérios, a questão também de como teria surgido a escrita, né. Aqui a gente pode citar algumas perguntas, como qual civilização é acreditada como desenvolvimento da primeira forma de escrita, né, os sumérios. Uma outra questão que foi trabalhada também é sobre em qual região do mundo surgiu a escrita cuneiforme, né, no caso na Mesopotâmia, né. Então, concluo aqui que foi uma atividade muito prazerosa, né. O professor Sérgio ele dá uma aceitação muito boa para a gente, uma abertura à escola também, a diretora Sonália, junto com as coordenadoras também, dá esse processo de abertura que a gente possa interagir nesse campo do estágio, né. Então, concluo aqui minhas palavras, Gelson Barbosa, foi um momento muito bom, muito grandioso e de muito aprendizado. Boa noite, professora Lilian, tudo bem? Aqui é a Carla Patrícia Tavares Alves, eu vim falar um pouquinho sobre o meu estágio e a minha prática pedagógica. Eu estagiei na escola Dona Luiza Távora Pio XII, escola de ensino médio. Eu estagiei nas turmas do EJA, do ensino médio, e pude acompanhar a professora na aula do primeiro A e do segundo A, os dois no turno da manhã. Eu pude observar que as turmas são um pouco agitadas devido ao final do ano, as provas e a feira cultural, que vai haver agora no dia 12 de dezembro. Enfim, eu pude acompanhar a professora Ana Érica nessas turmas que eu falei. Eu falei sobre a temática do feudalismo imperial. Eu usei slides em sala de aula, usei material impresso. Fizemos uma roda de conversa e debates com a turma. Eu pude observar também que as turmas gostaram assim, do tema sobre o feudalismo. E a sequência didática que eu usei, como eu falei, usei os slides e o material impresso, usei os livros didáticos e pude utilizar também os livros da biblioteca, o acervo da biblioteca. A escola é pequena, embora muito acolhedora, a gestão também é muito acolhedora, a professora muito receptiva. Nos últimos 3 dias eu pude assumir a turma, porque ela precisou se ausentar, aí eu assumi a turma, assumi com maestria, graças a Deus, e eu pude perceber isso, que a turma se torna um pouco dispersa no assunto, porém, com os slides utilizados e o material, pôde prender um pouco da atenção da turma. O que eu gostaria de sugerir, no caso da escola, era mais passeios temáticos, aula de campo, visita a museus e monumentos históricos. E eu gostei muito da escola, foi muito prazeroso acompanhar a turma e a professora. Olá, professora. Vou dar continuidade agora à apresentação, né, da prática pedagógica, fontes e temporalidades. Meu nome é Maria Luísa. Eu vou falar um pouquinho sobre a escola onde eu estagiei. Ela fica localizada no município de Eusébio, pertinho de Fortaleza, né, na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. A escola, ela abrange cerca de 600 alunos do ensino fundamental, do 6º ano ao 9º. Quando cheguei na escola, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, né, que trabalhavam lá, e uma delas é o professor de História, Jonathan, que me recebeu muito bem, participei, tive a oportunidade de ver ele dando aula, né, e eu aprendi muito com o professor Jonathan. Sobre a minha sequência didática, né, o tema foi sobre o absolutismo, que tem como principal objetivo proporcionar aos alunos uma compreensão mais aprofundada do conceito de absolutismo, suas características e implicações históricas. Além disso, busca-se desenvolver habilidades críticas e analíticas nos estudantes. Os recursos e os materiais utilizados, eu descrevi tudo no plano de aula, né? Vou falar agora um pouquinho sobre o produto educacional que a gente escolheu, né? A gente escolheu o jogo da memória de personagens importantes do absolutismo. Funcionaria como, né? Foram distribuídos cards com imagens de personagens marcantes no que se refere ao absolutismo. E o aluno precisa encontrar o par de cada card. Ao encontrar os pares, os alunos devem ler o nome e relacionar, né, ao respondente. A prática pedagógica, né, ela me proporcionou uma grande experiência
como estagiário. Durante todo o processo, eu tive a oportunidade de conhecer melhor a escola, né? Melhor professor de história, eu tive contato com os alunos, que foi algo bem diferente. Eu vou falar um pouco sobre os registros das principais observações realizadas na escola, né? O que mais me chamou a atenção nas observações foi a prática na escola, que é um processo vivo, construído a partir de diversas fontes, como documentos oficiais, experiências dos professores e as realidades dos alunos, né? Que cada aluno vive a realidade. A escola abrange tanto os alunos da comunidade, né, do Santo Antônio, localizada no Santo Antônio, como também de outros bairros perto, que é o caso da Mangabeira e Pedras, né? E cada um, esses que moram mais longe, eles pegam ônibus cedo e acaba sendo a realidade deles é mais diferente, né? Observações realizadas no ambiente escolar mostram que os educadores frequentemente adaptam suas metodologias para tornar os conteúdos mais próximos das vivências dos estudantes, buscando equilíbrio, teoria e prática. Vou falar um pouco sobre as temáticas abordadas nas sequências didáticas do grupo e produtos educacionais elaborados. No caso, a Carla, a Patrícia, ela abordou na sequência didática a crise do feudalismo e a centralização política europeia. E o produto educacional foi um caça-palavras sobre o feudalismo. Na sequência didática 2 foi a crise do Brasil imperial. O Gelson Barbosa de Oliveira, a sequência didática dele foi forma de registro das sociedades antigas. O produto educacional quis sobre o descobrimento da escrita, perguntas e respostas, abordei o absolutismo, sequência didática, o absolutismo, segunda parte, e o produto educacional foi o jogo da memória dos personagens. A Raquel Bessa, os engenhos de açúcar na formação do território da América Portuguesa, o produto educacional foi um quiz também, e a sequência didática 2 foi refletindo sobre a modernidade. Na imagem aí vocês veem um pouco, né, sobre os produtos educacionais que a gente trabalhou em sala de aula. A Carla, o do Gelson, Maria Luísa e o da Raquel. Aí na imagem vocês estão vendo as atividades realizadas na sala de aula, juntamente com os alunos e o professor. E aqui é o nosso texto síntese elaborado pelo grupo, né? E aqui fica o nosso agradecimento, né? Às escolas que nos receberam muito bem. Graças a Deus a gente, conversando em equipe, né? Tivemos ótimos gestores que nos receberam muito bem, a equipe toda. Agradecer também a professora, né? Por toda a paciência com a gente, que não foi fácil. Sim, a participação e envolvimento durante toda a realização do projeto em conjunto. Agradecer também a minha equipe, o Gelson, a Carla, a Raquel, né? Por toda a ajuda. E a nossa tutora, né, Lilian, que nos conduziu de forma brilhante nessa trajetória. E é isso.